You are Lord over all. Endless is your reign, oh God. You are standing here with us. You are strong, always strong, stronger than the wildest waves. God, you're reaching out to save. You are Lord over all. Endless is your reign, oh God. You are standing here with us. You are strong. Heavenly Father, we thank you for this opportunity. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta oportunidade. We thank you for your church and for your community that you have drawn to you. Obrigado pela tua igreja, pela tua comunidade que o Senhor tem atraído para ti. We ask, Lord, that you would use Pastor Keith this afternoon to speak to us, Nós pedimos, Senhor, que o Senhor use o pastor Keith para falar conosco nesta tarde, to inspire us, a fim de nos inspirar and to give us strategies and approaches and perspective to the task that you've called us to. a fim de nos dar uma perspectiva e também um jeito de nos aproximarmos do assunto para com esta tarefa que o Senhor nos tem dado. We ask that you bless his internet and his electricity provider to keep this session smooth. Nós pedimos que o Senhor abençoe a eletricidade e a internet dele para que essa live possa acontecer normalmente. And we ask that you will bless Pastor Sergio this afternoon with the E nós pedimos que o Senhor também possa abençoar o pastor Sérgio à medida que ele traduz. We ask this in your name. Amen. Nós pedimos isso no teu nome. Amém. Amen. Thank you, John. Obrigado, John. My name's Keith Jackson. I'm an Elim pastor and an Elim missionary. O nome dele é Keith Jackson. Ele é um pastor Elim e um missionário de Elim. I'm currently serving in South Africa. Atualmente ele está servindo lá na África do Sul. And as you can see, we've got some challenges today with our electrical supply. E como vocês podem reparar, a gente está tendo algumas dificuldades hoje com a nossa energia elétrica. I've been a pastor now for about 20 years. Eu já sou um pastor há cerca de 20 anos. Some of you will have been involved in ministry longer than me, some shorter. Alguns de vocês talvez já estejam envolvidos no ministério mais tempo que eu, outros menos. So I understand the pressures that come along to a pastor's life. Então, eu realmente entendo as pressões, não é, e as exigências que vêm com o tempo, não é, para a vida do pastor. And when I was told we need to plant more churches, I would kind of give up inside. E quando nos era falado para nós, você precisa plantar mais igrejas, era como se dentro de mim eu meio que desistia. Because there are so many other things that I should be doing as a pastor. Porque há tantas outras coisas que eu deveria estar fazendo como pastor. There are lots of things that can get in our way. E há muitas coisas que podem entrar na nossa frente, no nosso caminho, não é? Now, as I've traveled over the years and met pastors from different countries, they all say the same thing. Ao viajar já ao longo dos anos e tendo encontrado muitos pastores e líderes, todos falam a mesma coisa. They'll tell me that church planting is the weakness they have. Eles falam que plantação de igreja é a fraqueza que eles têm. We all know that we are called to plant more churches. Todos nós sabemos que somos chamados para plantar mais igrejas. But we're not doing it on a larger scale. Mas não estamos fazendo isso em larga escala. When I came to South Africa, Quando eu vim aqui para a África do Sul, I was asked to help with church planting here.
me foi pedido que eu ajudasse com implantação de igreja aqui. And I was given the responsibility for church planting nationally. Então me foi dada a responsabilidade de estar encarregado de implantação de igreja nacionalmente aqui no país. And that's a really hard job E esse é um trabalho um tanto difícil, because we're starting from nothing. porque a gente começa do nada. They haven't planted new churches for 20 or more years. Eles não têm plantado novas igrejas por uns 20 anos ou mais. So I know how difficult it is to go from nothing to planting lots of different churches. Então agora eu tenho a dificuldade de ir do nada para plantar mais igrejas. So what I'm going to share with you this afternoon Então o que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta tarde are the reasons why I, as a busy pastor, são as razões porque eu, como um pastor bem ocupado, would say I can't plant another church. diria, eu não consigo, não dá para eu plantar uma nova igreja. Now, please understand, I'm not criticizing what's happening in South America. Agora, por favor, não entendam, eu não estou criticando o que está acontecendo aí na América do Sul. I know exactly how you feel. Eu sei exatamente como vocês se sentem. But the things I'm going to share with you, As coisas que eu vou compartilhar com vocês, these are things that I've heard from many pastors. estas são coisas que eu tenho ouvido de muitos pastores. So let's consider our excuses for not planting a church. Então, vamos considerar algumas dessas desculpas para não implantarmos novas igrejas. Number one, A número 1, I don't have the time. eu não tenho tempo. Pastors are busy people, right? Os pastores são pessoas ocupadas, não são? People in our churches, they're also busy with their jobs and their families. As pessoas também na nossa igreja estão ocupadas com as suas próprias famílias, com os seus próprios trabalhos. Everyone is busy. Todos estamos ocupados. But you know, we all have the same amount of hours in each week. Mas você sabe, todos nós temos a mesma quantidade de tempo durante uma semana. And it's up to us to use that time wisely. E depende de cada um de nós usarmos esse tempo de forma sábia. We actually find the time for the things we want to do. Na verdade, nós conseguimos descobrir um tempo para as coisas que nós queremos fazer. You see, we can all spend time. Vem, todos nós podemos gastar tempo, We can all invest time. todos nós podemos investir tempo, We can all count time. todos nós podemos contar o tempo, But it's impossible to save time. mas é impossível pouparmos tempo. We can't stop the clock from turning. Nós não podemos fazer o relógio parar, né? Ele vai sempre estar continuando. 3 years ago, when God told me to come to South Africa, 3 anos atrás, quando Deus me falou para vir aqui para a África do Sul, I was a busy pastor in a big church. eu era um pastor bem ocupado numa igreja grande. I had many responsibilities, Eu tinha muitas responsabilidades. and I enjoyed what I was doing. E eu gostava do que eu estava fazendo. How could I leave what I was doing and go somewhere else? Como é que eu poderia deixar o que eu estava fazendo e ir para um outro lugar? The answer is simple. A resposta é simples. Just like Isaiah, we must say, "Here am I, send me." Assim como Isaías, a gente precisa dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. You see, to answer the call of God, Vem, para respondermos o chamado de Deus, we have to reprioritize our time. nós temos que repriorizar o nosso tempo, não é? We will not change the way we use time unless Nós- we answer the call of God. Nós não vamos mudar o jeito que nós usamos o tempo, a menos que a gente realmente responda o chamado de Deus.
So here's a principle. Então, eis aqui um princípio, ó. Don't exchange intimacy with God for busyness for God. Não troquem intimidade com Deus por estar ocupado para Deus, através das coisas de Deus. We all have the time to do it. Todos nós temos o tempo para fazermos. Reason number 2, A razão número 2, I don't have people to do it. eu não tenho gente para fazer isso. Now, I know some churches are small, Eu sei que algumas igrejas são pequenas, and I know some churches are bigger. outras são maiores. But whether a church is large or small, Mas seja uma igreja grande ou pequena, the pastor can say, I don't have enough people. o pastor mesmo assim pode dizer, eu não tenho gente suficiente. I don't know how many people we need to do God's work. Eu não sei quantas pessoas a gente precisa para fazermos a obra de Deus. If we look at the Bible, we see God used different numbers of people. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê que Deus usou números diferentes de pessoas. Gideon had 300. Gideão tinha 300. Jesus had 12. Jesus tinha 12. The Apostle Paul had different numbers through his ministry. O apóstolo Paulo, ele teve números diferentes através do ministério dele. Sometimes he had 2 or 3 people. Às vezes ele tinha 2 ou 3 pessoas. Other times he had 9 or 10 people. Outras vezes ele tinha 9 ou 10. And in Romans, he greets 33 people. E em Romanos, ele cumprimenta 33 pessoas. It seems to me that God is not concerned with how many people we have. Para mim, parece que Deus não está muito preocupado com o número de pessoas que nós temos. He is more concerned with our obedience to the calling. Ele está mais preocupado com a nossa obediência ao chamado dele. Now, if you're in a smaller church Agora, se você estiver numa igreja menor and you want to plant a new church, e você mesmo assim queira plantar uma nova igreja, why not seek out another church to work with you? por que não buscar uma outra igreja, não é, para ajudar você no trabalho? In Luke chapter 5, when they caught so many fish, Em Lucas capítulo 5, onde a pesca foi aquela pesca milagrosa, eles pegaram tanto peixe, we read they called the other partners to come and help them. nós lemos que eles então chamaram os outros parceiros para vir e ajudá-los. Here's a principle. Então, esse aqui é um princípio. We must work together to make it happen. Nós devemos trabalhar juntos para fazer com que a coisa aconteça. Excuse number 3. E a desculpa número 3, I don't want to lose my best people to a new church. eu não quero perder os meus melhores para uma nova igreja. You know, when I was a pastor Quando eu era um pastor and there was a new project, e havia um novo projeto, the elders and I would discuss who would be good at this thing. os presbíteros e eu, nós então começávamos a conversar quem seria bom para isso. And you know, it was always the same names we mentioned. E sabe que eram sempre os mesmos nomes a serem mencionados. Because we know what it's like in church. Porque a gente sabe, não é, como que as coisas são na igreja. We have some people who are always working for the gospel. Nós temos algumas pessoas que estão sempre trabalhando para o evangelho. They always show up to the meetings. Eles sempre vêm para os cultos, They're always willing to help. estão sempre dispostos também a ajudar. They're the ones always supporting us in prayer. Eles são sempre as pessoas que estão nos apoiando em oração. And the fear I had as a pastor E o temor que eu tenho como pastor is that these wonderful people would be sacrificed for a new thing.
é que essas pessoas maravilhosas seriam sacrificadas por alguma coisa nova, um projeto novo. And I would have to start all over again developing new people. E eu teria que começar a desenvolver novas pessoas do princípio de novo. Now, there's a couple of things I needed to understand. Tem umas coisas que a gente precisa compreender aqui. The first one is whose name is on the church building? O primeiro é, que nome está no edifício da igreja? It did not say Keith Jackson Ministries. Não está escrito o ministério do Keith Jackson. It said Elim Church. Está escrito Igreja Elim. You see, I had to realize these were never my people. Eu tenho que estar ciente, eu tive que me conscientizar de que essas pessoas não são minhas. They are always Jesus's people. São sempre pessoas pertencentes ao Senhor Jesus. He died for them. Foi Ele quem morreu por essas pessoas todas. He redeemed them. Foi Ele quem as redimiu. And he called them. E Ele também as chamou. I also had to realize something else. Eu também precisei perceber uma outra coisa. That when someone was called to serve Jesus, Que quando alguém foi chamado para servir a Jesus, I had actually completed the task of ministry. eu, na verdade, havia completado a tarefa do ministério. Ephesians chapter 4 tells us Efésios capítulo 4, então, nos diz that we are to equip his people for works of service. que nós devemos equipar o povo do Senhor para a obra do serviço. The mistake I made O erro que eu cometi was thinking their service would always be in my church. foi pensar que o trabalho deles, o serviço deles, dessas pessoas, foi sempre para a minha igreja. When we plant a new church, Quando a gente planta uma nova igreja, we will lose our best people. nós vamos perder, não é, os nossos melhores. But the people who are left, Mas as pessoas que ficam, they one day will be your best people as well. eles também um dia serão os teus melhores. Here's another principle for you. Aqui mais um princípio para vocês. Doing the work of the ministry Fazendo a obra do ministério is to equip and release others into their ministry. é equipar e liberar essas pessoas para a obra do ministério deles. Okay, excuse number 4. Então vamos lá, agora a desculpa número 4. I don't have the money. Ai, não tenho dinheiro. This is the golden excuse. Essa aqui é a desculpa assim de ouro, né? I've said it and I'm sure you've said it. Eu já disse isso, tenho certeza que vocês também já disseram. The truth is, we have money for the things we think are important. Só que a verdade é que nós temos o dinheiro para as coisas que nós achamos serem importantes. It's about our priorities again. Novamente tem a ver com as nossas prioridades. The last church in the UK I pastored was a big church. A última igreja que eu pastoreei lá no Reino Unido foi uma grande igreja. When I arrived there, I wanted to reach out to the local community. Assim que eu cheguei lá, eu já quis também alcançar o bairro local. I wanted to reach out through international missions. Eu queria alcançar através do Ministério Internacional. But they'd never put anything in their church budget for those things. Mas eles nunca haviam colocado nada no orçamento da igreja deles, aquela que eu estava chegando, para essas coisas. So we began offering days to get money in for those things. Nós então começamos a oferecer alguns dias para levantarmos algum dinheiro para esses projetos, para essas coisas. And that helped us reach out.
Isso então nos ajudou a fazermos um evangelismo local. And I can tell you, every convert we had E eu posso dizer a vocês que todos os convertidos que nós tivemos came from those offerings. vieram dessas ofertas. You see, we had to change our budgets. Bem, ainda assim, depois nós precisamos reajustar, não é? E mudar os nossos orçamentos. We came to believe that if we were giving a tithe to Elim, Nós, então, chegamos a crer que se a gente estava dando um dízimo para a Igreja Elim, we should also make a tithe into evangelism and church planting. nós deveríamos também fazermos uma oferta, darmos o dízimo, né? Para evangelismo, para essa evangelização local. That was a painful journey. Esta foi uma jornada um tanto dolorida. Sometimes we had to say no to other activities. Isso quis dizer que às vezes nós tivemos que dizer não para outras atividades. Because we had changed our priority as a church. Porque como igreja nós havíamos mudado a nossa prioridade. Here's a principle for you. É um princípio para vocês aqui, ó. What gets budgeted for gets done. O que nós separamos um orçamento, isso acaba sendo feito. It may be that you need to change your church budgets. Talvez vocês tenham que mudar o orçamento da igreja de vocês. If you want to see God use you, Se vocês querem ver Deus usar vocês, you must put his priorities on your spreadsheet. vocês precisam colocar as prioridades dele também em todo o seu planejamento. When God told us to come to South Africa, Quando Deus nos disse para virmos aqui para a África do Sul, we had no money for that. nós não tínhamos dinheiro para isso. We had no money for a house. Nós não tínhamos dinheiro para casa, We had no money for a car. não tínhamos dinheiro para comprarmos um carro, We had no money to live. não tínhamos dinheiro para vivermos aqui. But then, because we were obedient, Mas depois, porque fomos obedientes, God miraculously provided a house. Deus, de forma milagrosa, ele proveu uma casa. Someone in my church gave me enough money to buy a car. Alguém na minha igreja me deu dinheiro suficiente para comprar um carro aqui. And other people joined us in the vision to support us. E outras pessoas também se uniram à nossa visão para nos apoiar. So now we have enough to live here. Então agora temos o suficiente para vivermos aqui. You see, when we tell God we don't have money, Vem, quando nós dizemos a Deus que nós não temos dinheiro para fazer a coisa, we either tell him as a point of disbelief, ou nós estamos falando isso a Ele como um jeito de descrença, or we tell him from faith. ou nós falamos para Ele baseados na fé. The Bible tells us A Bíblia nos diz that God will meet all your needs according to his riches in glory. que Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Here's a principle for you. Um princípio para vocês aqui, ó. Vision does not follow money. A visão não segue o dinheiro. Money follows the vision. É o dinheiro que segue a visão. I'm going to say that again. Eu vou dizer de novo, tá? Vision does not follow money. A visão não segue o dinheiro. Money follows the vision. É o dinheiro que segue a visão. I know many rich churches Eu conheço muitas igrejas ricas with fat bank accounts, com contas bancárias gordas, but they have no vision. mas eles não têm visão. They're content with their bank balance. Eles estão contentes com o que eles têm lá na conta deles. But I have found churches with a big vision
Mas eu tenho encontrado igrejas com uma grande visão. God will always provide for them. E Deus sempre vai prover para esses. Okay, excuse number 5. Então, desculpa número 5. I don't have the gift of an evangelist. Eu não tenho dom de evangelista. Now, I love preaching. Bom, eu amo pregar. I love preaching the gospel of Jesus Christ. Eu amo pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. There is no higher message we proclaim. Não há mensagem maior a ser proclamada. But I am not an evangelist. Mas eu não sou evangelista. I can preach the gospel. Eu posso pregar o evangelho. I have seen people saved. Eu tenho visto pessoas sendo salvas. But when I look at those super evangelists, Mas quando eu olho para aqueles super evangelistas, you know, the Billy Grahams, sabe, os Billy Grahams, Reinhard Bonke, Reinhard Bonke, even George Jeffreys, até o George Jeffreys. I think, I wish I had that gifting. Aí eu fico imaginando, eu gostaria muito de ter esse dom. But God reminds me in his commands. Mas Deus me lembra nos mandamentos dele. In 2 Timothy chapter 4, Em 2 Timóteo, capítulo 4, preach the word. pregue a palavra. Be prepared in season and out of season. Estejam preparados na estação apropriada e fora da estação apropriada. Do you know what that means? Você sabe o que isto quer dizer? It means preach the word even when you don't feel like it. Isto quer dizer, preguemos a palavra mesmo quando a gente não sente vontade de fazer. Later, Paul tells Timothy, Depois, mais tarde, Paulo diz a Timóteo, says, do the work of an evangelist. fazei a obra de evangelista. You know, it's all right to have your expression of ministry in your church. Tudo bem ter a expressão do teu ministério na tua igreja, But we must still do the work of the evangelist. porém, precisamos ainda assim fazermos a obra do evangelista. Just because I'm not a natural evangelist Não é porque eu não seja um evangelista natural, né, dotado com esse dom. does not give me permission to ignore that work. Isto não me dá a suposição de eu ignorar esta obra. You may not be a gifted evangelist, Talvez você não seja um evangelista dotado com isso, com esse dom. but I promise you this. Mas uma coisa eu posso te prometer. If you speak about Jesus to other people, Se você falar de Jesus a outras pessoas, you will see a harvest. você verá uma colheita. It might take longer, Talvez possa demorar mais, but you will see it. mas você verá, vocês verão. The principle is this. O princípio que segue isso é: Do the work of an evangelist anyway. faça a obra do evangelista, mesmo não tendo o dom de evangelista. There is no one else planting Elim churches. Não há mais ninguém plantando igrejas Elim. Then it becomes your job to do it. Então, se torna o teu trabalho fazer. Just do it. Então, vai e faça. And you can ask God to bless your mess. E você pode pedir a Deus que abençoe a tua bagunça. That worked really well in English. Isso funciona bem em inglês, mas em português dá para entender. Most of my prayers are, Lord, bless the mess I'm making. A maioria das minhas orações são: Deus abençoa a minha bagunça, abençoa aquilo que eu não sei fazer, que sai errado. You know, in the last 2 years, Vocês sabem, nos últimos 2 anos, I've seen more people come to Christ than in the previous years of my faith. eu tenho visto mais pessoas vindo para Cristo do que nos primeiros anos da minha fé.
And I'm not an evangelist. E eu não sou um evangelista. You know, in the Bible, if God can speak through a donkey, Sabe, se na Bíblia Deus pode falar com até um burro, um jumento, then he can speak through me, então ele pode também falar através de mim. and he can speak through you. E pode falar também através de vocês. Okay, excuse number 6. Então vamos lá. Desculpa número 6. I don't have the vision for planting another church. Eu não tenho esta visão aí para implantar uma outra igreja. There have been times in my ministry Tem havido também tempos no meu ministério when I've been so focused on the task in front of me onde eu tenho me focado tanto na tarefa que está à minha frente, that I've said, well, a new church doesn't fit in our vision. que eu até cheguei a dizer, bem, uma nova igreja não cabe agora na nossa visão. Now, I'm embarrassed to tell you that. Agora, eu fico até envergonhado de dizer isso para vocês. It sounds so spiritual. Soa tão espiritual. How clever am I to have a better plan than God? Quão inteligente sou eu de ter um plano melhor que o de Deus? It has been said the hope of the world is the local church. Já foi dito que a esperança do mundo é a igreja local. If there are areas near you where there is no Elim church, Se há, então, regiões aí perto de vocês onde não há ainda uma igreja Elim, I want you to know God is giving you that place to go and plant a church. eu quero que vocês saibam, Deus está dando este lugar, essas regiões ali, para vocês irem e plantarem uma igreja lá. Here's a principle for you. Eis um princípio aqui para vocês, ó. Do not seek permission to fulfill the Great Commission. Não fiquem buscando permissão para cumprirem a grande comissão. It is a command. É um mandamento. We don't pray about it. Nós não ficamos orando a respeito disso. Se vai ou não vai. We are sent out already. Nós já fomos enviados. Now here's another surprise for you. Eis aqui uma outra surpresa para vocês. The promise that Jesus gave us in Matthew 28 A promessa que Jesus nos deu em Mateus capítulo 28, where he says, I am with you always to the very end of the age. onde ele diz, eis que estou convosco até o final de todas as épocas. That promise is conditional on our obedience to his command. Esta promessa, ela é condicional à nossa obediência ao mandamento dele. He has commanded us to go. Ele já nos ordenou que para nós irmos. If we do not go, Se nós não formos, we cannot claim that Jesus is with us. nós não podemos dizer que Jesus está conosco. Here's a principle for you. Um princípio para vocês aqui, ó. If I want more of God's presence, Se eu quiser mais da presença de Deus, I will obey his commands. eu obedecerei os seus mandamentos. If I love him, I will obey him. Se eu realmente o amar, eu vou obedecê-lo. Excuse number 7. Desculpa número 7. I don't have resources now, but one day I will do it. Eu não tenho os recursos necessários agora. Mas um dia eu vou fazer. Now, this is similar to some of the other excuses. Esta aqui é semelhante a algumas das outras desculpas. We will say to God, when I finished the project I'm working on, A gente pode até dizer para Deus, assim que eu terminar esse projeto que eu estou envolvido agora, that is when I will go. então assim que eu terminar, aí pode deixar que eu vou. Now, I know what it's like to be in the middle of exciting projects. Eu sei o que é estar em meio a um projeto muito entusiasmante, muito legal. But those things become all-consuming. Mas essas coisas, elas começam a se tornar tão consumidoras de tudo, nosso tempo, esforço, tudo. They took all our offerings.
levavam todas as nossas ofertas, They took all my time. levavam todo o meu tempo They took all my energy. e também levava toda a minha energia. There was one project I did for Elim Houve um projeto, por exemplo, que eu fiz para Elim, where we opened a special kind of school in the church. onde nós abrimos um tipo de escola especial na igreja. It had never been done before in an Elim church. Era algo que nunca havia sido feito antes numa igreja Elim, But for 2 years, I did nothing else. mas durante 2 anos eu não fiz nada mais. I didn't plant another church. Eu não plantei uma outra igreja, I didn't do anything else other than work on that project. eu não fiz nada mais senão trabalhar naquele projeto. At the end of the project, Ao final daquele projeto, guess what? Another project came along. adivinhe, um outro projeto veio. There's always going to be something that looks more attractive to you. Sempre vai haver algo que vai parecer mais atrativo para você. You know, church planting is in our DNA as Elim. É porque implantação de igreja, na verdade, está no DNA de nós, da igreja Elim. We began as a church planting movement. Nós começamos como um movimento, não é? Uma denominação de implantação de igrejas. We cannot deny our spiritual heritage any longer. Nós não podemos mais negar a nossa herança espiritual. Here's a principle for you. Um princípio para vocês referido a isso. We have to redig the wells of church planting. Nós temos que cavar novamente ou recavar os poços de implantação de igrejas. If we do not, Se não fizermos, no other initiative will be truly blessed. nenhuma outra iniciativa será verdadeiramente abençoada. Let me ask you this. Deixa-me perguntar para vocês uma coisa. Why does it take you years to build new churches? Por que levaria anos para construir uma nova igreja? Why does it take years to find agreement with each other? Por que levariam anos para nós descobrirmos concordância entre uns e outros? Why does it take years to see our churches grow? Por que levaria anos para vermos crescimento de igrejas? It is not lack of leadership, Não, isso não diz respeito à falta de liderança, but because God is allowing delay to come to you. mas porque Deus então tem permitido com que as pessoas que são leigas na igreja virem até você, Until we seek first the kingdom of God, até que nós busquemos verdadeiramente o reino de Deus. then all the other things are added to us. É então que todas as outras coisas nos são acrescentadas. Excuse number 8. Desculpa número 8 agora. I don't think the spiritual climate here is right. Eu não acho que o clima espiritual, o ambiente espiritual aqui está correto agora, está certo, está maduro. Sometimes we say words like, the ground is too hard here. Às vezes nós dizemos, referido a isso, não é? Aqui o chão aqui é muito duro. Tudo é muito duro. As pessoas, o coração das pessoas são muito duros. We say we're living in a hard place. Nós dizemos que estamos vivendo num lugar de pessoas muito duras. Now we base this thinking loosely on the parable of the sower. E nós baseamos esse pensamento de uma maneira assim muito solta, não é? Ali na parábola do semeador. In that parable in Matthew 13, E nesta parábola, em Mateus capítulo 13, there are 4 kinds of soil.
Existem 4 tipos de solos. There is a path, Tem aquele no caminho, there is rocky ground, tem aquele que é pedregoso, there are thorns, tem também aquele outro com os espinhos and there is good soil. e tem o bom solo. You know, every pastor in the world believes they are in a tough place. Todos os pastores ao redor do mundo creem que estão num lugar duro, num lugar difícil. No one believes they're living on good soil. Ninguém acredita que está vivendo num lugar de bom solo. Now let's think about that parable. Vamos pensar um pouquinho a respeito desta parábola. When the farmer scatters seed, Quando o fazendeiro começou então a espalhar as sementes, he's not aiming for the path. ele não está jogando necessariamente para o caminho, para que elas caiam no caminho. The path is on the edge of the field where people walk. Na verdade, o caminho, né? Ele está à margem assim de onde ele planta, né? É por onde as pessoas andam. When the farmer scatters seed, Quando o fazendeiro está lá e ele joga todas as sementes, he's not aiming for rocks. ele não está buscando atingir onde tem as rochas ou as pedras, The rock cannot take the seed. porque uma rocha, uma pedra, não consegue receber a semente. So the farmer will remove the rocks from the field. Então, o fazendeiro vai tentar remover todas as rochas, né, que tenham ali no campo onde ele está plantando. When the farmer scatters his seed, Quando o fazendeiro, então, ele vai lançar as sementes, he's not aiming for the thorns. ele não está buscando também lançar as sementes onde tem os espinhos. He will clear the ground of those thorns. Ele vai procurar limpar, na verdade, o chão, o solo daqueles espinhos. So there are two things I want to consider about this parable. Então, há 2 coisas que eu gostaria de considerar agora a respeito desta parábola. In terms of a percentage, Em termos de porcentagem, how much of the farmer's field is a path or rocks or thorns? quanto é daquele campo mesmo, aquele campo de onde ele planta, que são caminho, que são pedregoso, que tenham os espinhos? The answer is probably less than 5%. A resposta provavelmente seja menos de 5%. If it's more than 5%, it's not really a field. Se for mais de 5%, na verdade, aquele não vai ser um campo para plantação. That means 95% of the field is good soil. Isto quer dizer que 95% de todo aquele campo é um bom solo. The other thing I need to think about Uma outra coisa que eu também preciso pensar, imaginar, is what is growing in the field right now. é o que no momento está crescendo naquele solo. If the devil's things can grow in that field, Porque se as coisas do diabo podem crescer naquele solo, then the ground is fertile ground. I'm so sorry. The ground, the soil, the earth is good soil, is fertile, it's good for growing. Então, o solo em si, ele é fértil e ele é bom para se plantar. If the devil can grow his fruit in the field, Se o diabo pode plantar os frutos dele no campo, how much more can God grow his seed in that field? quanto mais Deus não pode também fazer com que o fruto dele cresça naquele solo. Here is the principle. Esse aqui é um princípio, olha. You are living in a good field. Vocês estão vivendo
num bom solo. Excuse number bom campo. 9. Agora, desculpa número 9. I'm tired. Ah, eu tô cansado. I don't have the strength. Eu não tenho mais a força para isso. You know, there have been times in my ministry where I'm too tired to think. Vocês sabem que tem havido momentos no meu ministério que eu tô cansado demais para pensar. There are two things I must do when I'm tired. Há duas coisas que eu preciso fazer quando estou cansado. Number one is rest. Bom, número 1 é descansar. Even Jesus took rest. Até mesmo Jesus descansou. It's okay to take rest from ministry sometimes. Tudo bem descansarmos do ministério às vezes. To have a holiday. Temos, por exemplo, férias. To take a day off. Tirarmos um dia de descanso. You know, when we deny ourselves rest, Você sabe que quando a gente nega descanso para a gente mesmo, we are showing a spiritual pride. nós estamos mostrando orgulho espiritual. We are saying, my church cannot survive without me. A gente está dizendo, a minha igreja, como pastor, né? A minha igreja não pode sobreviver sem mim lá. But your church cannot survive if you are tired. Mas também a tua igreja não vai poder sobreviver se você estiver cansado, exausto. Jesus constantly rested. Jesus constantemente descansou. And he commands us to find our rest in him. E ele também nos ordena que nós descansemos nele. When I'm tired, I also need to think about another thing. Quando eu estou cansado, também preciso pensar a respeito de uma outra coisa. Am I doing the right things? Será que eu estou fazendo as coisas certas? I found when I'm tired in ministry, Eu tenho descoberto que quando eu estou cansado no ministério, it is because I'm doing the wrong things in ministry. é porque geralmente eu estou fazendo as coisas erradas no ministério. It's not that the activities are bad or evil. Não é que as atividades que eu estou me envolvendo sejam más, não é? Sejam malignas, sejam ruins. They often can seem to be very good things. Com frequência, pode ser até coisas aparentemente boas, But they're not the things God wants me to do. mas não são as coisas que Deus quer que eu as faça. When we find the thing God wants us to do, Quando nós descobrimos a coisa que Deus quer que nós façamos, we will also find the strength to do it. nós vamos também ter a força, não é? A energia necessária para desenvolver aquilo. Jesus said this, Jesus disse assim, ó, my food is to do the will of him who sent me. a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. So the question is, what do we need to change in our ministry? Então, a questão é, o que nós precisamos mudar em nosso ministério? So that we can do the work of God. Para que nós façamos a obra de Deus. Our principle is this. O nosso princípio é o seguinte, Our food is to do the will of God. a nossa comida é fazer a vontade de Deus. Let's explain it another way. Vamos explicar isso de uma outra maneira. When you have time, I want you to draw a simple table. Quando você tiver um tempo, eu gostaria que você desenhasse assim uma mesa simples, tá? And I want you to draw it with two columns. Eu quero que você faça isso entre duas colunas. And in the first column, I want you to write this title. E na primeira coluna, eu quero que você escreva esse título, ó. Church activities people expect.
atividades da igreja que as pessoas, o povo, espera. In the right-hand column, I want you to write this. Na coluna da direita, eu quero que vocês escrevam assim o seguinte: The commands God gave to the church. os mandamentos que Deus deu à sua igreja. So in the activities people expect, Então, nas atividades que as pessoas esperam, né, que haja, que façamos, in that column you might have prayer meetings, nessa coluna talvez você vai descrever ali uma lista, oração, cultos de oração, you might have Sunday school, você pode ter ali também escola dominical, you might have worship ministry, pode ter também um culto de adoração, Bible study, all those things. estudo bíblico e outras coisas assim. Whatever your church is doing, Então, seja o que for que a igreja de vocês esteja fazendo, in the commands that God gave us, na lista dos mandamentos que Deus nos deu, write down all the commands you know God gave to the church. escreva então ali a lista de todos os mandamentos que Deus deu à igreja. Now ask yourself this question. Aí então faça a si mesmo esta pergunta: What is going to upset your church people the most? o que vai entristecer mais o povo da tua igreja? If the church does not provide the things from column number 1, Se a igreja em si não prover as coisas relacionadas à lista da coluna número 1, or if the church does not obey the commands in column number 2, ou se a igreja não obedecer os mandamentos da coluna número 2, que é a coluna, os mandamentos de Deus. it might be time to change the priorities of your church. Então, pode ser a hora de mudar as prioridades da tua igreja. Here's a principle. Esse aqui é um princípio, ó. Please God, not people. Por favor, agrade a Deus e não ao povo. Galatians 1 tells us we are not seeking the approval of people. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, diz que nós não estamos buscando a aprovação das pessoas. We work to please God. Nós trabalhamos para agradar a Deus. And right now, church planting is in the heart of God. E agora, implantação de igreja está no coração de Deus. Last one, excuse number 10. E a última, né? Desculpa número 10. I can't plant a church until there's unity. Eu não posso plantar igreja até que haja unidade. We say we can't do it until there's unity in our church. Nós dizemos que a gente não pode fazer até que haja essa unidade, não é? Nossa igreja ou denominação. We can't do it until there's unity in our movement. Nós não podemos fazer isso até que haja uma unidade em nosso movimento, nossa denominação. I want to tell you the truth. Mas eu quero dizer a verdade para vocês. If you wait for unity to happen, Se vocês ficarem esperando até que a unidade aconteça, you're going to wait your whole life. vocês vão ficar esperando a vida inteira. You see, unity is not the target. Bem, a unidade não é o alvo principal. It's not something you can create. E também não é algo que você pode criar. You know, when there's lots of church politics and arguments happening, Você sabe quando está acontecendo muitos argumentos, não é? Internos, políticos de igreja e coisas assim. I can guarantee that no churches are being planted Eu posso garantir que nenhuma igreja está sendo plantada. because politics takes our eye off of the prize. Porque política tira os nossos olhos do prêmio, né? do nosso alvo. You see, unity is the fruit of good things happening. A unidade é o fruto de boas coisas acontecendo.
Unity is the byproduct of mission. A unidade é um subproduto da missão. You see, in John 17, Jesus prayed we would be as one. Em João capítulo 17, Jesus orou para que nós fôssemos um. He prayed this in John 17 for us. Ele orou assim, ó, em João 17 por nós. And we think he means unity is that everyone is the same. E a gente imagina que unidade é quando todos estiverem como se fosse em série, né? Todos iguaizinhos. But unity is not being the same. Mas unidade não é sermos todos iguaizinhos uns aos outros. And Jesus prayed, make them one like we are one. Jesus orou que eles sejam um, assim como nós, eu e Deus, né, somos um. He wants us to be one like he and the Father and the Spirit are one. Ele quer que nós sejamos um, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um. You see, God is represented in the Trinity. Deus está representado na Trindade. 3 that are one, 3, né, que são um, na verdade, and 1 that is 3. e um, que são 3. Now that's a mystery. Agora, esse é o mistério, né? But though in the Trinity they are different to each other, Mas há algumas coisas que eles são diferentes na Trindade, um do outro. but they are also joined together. Mas eles também, mesmo assim, estão juntos, estão unidos. They are the same. Eles são o mesmo. Unity means we will express our different ministries. Unidade quer dizer que nós vamos expressar os nossos ministérios diferentes. Unity means we will express our different callings. Unidade quer dizer que nós vamos expressar os nossos chamados diferentes. But we will have one purpose. Mas todos teremos o mesmo propósito. And you know that unity then will bring the blessing of God. E vocês sabem assim que a unidade trará a bênção de Deus. Psalm 133 tells us where there's unity, there will be blessing. Salmo 133 diz que onde há unidade, ali há a bênção. So how do we unite? Então, como é que nós nos unimos? Not through politics. Não através de políticas. We have to get behind the vision of God. Nós temos que realmente estarmos voltados para a visão de Deus. And the vision of God has always been to make disciples, E a visão de Deus sempre tem sido fazermos discípulos. to make disciples in communities and villages and towns. Fazermos discípulos em regiões, né, bairros, comunidades e também cidades. To make disciples in our cities. Fazermos discípulos em nossas cidades, grandes, How do we do pequenas. this? How do E we como do this? fazemos isso? By planting new churches, Plantando novas igrejas. by going beyond where we currently are. Indo além de onde nós estamos atualmente. And when we begin to plant new churches, E quando começamos a plantar novas igrejas, when we put that as a priority, quando colocamos esse alvo como prioridade, you will find the byproduct of unity will come to you. você vai descobrir então o subproduto da unidade que vai chegar até você. And the blessing of God will flow. Aí a bênção de Deus fluirá. So here are 2 principles. Então agora eu vou dar mais 2 princípios para vocês. Obedience to God brings unity and blessing. Obediência a Deus traz unidade e bênção. And mission will bring unity. O segundo princípio, a missão vai trazer a unidade, But unity does not always bring mission.
Mas a unidade nem sempre traz a missão. If we put mission first, Se nós colocarmos a missão em primeiro lugar, if we put church planting first, se nós colocarmos implantação de igreja em primeiro lugar, all the other things you want God to do for your movement, todas as outras coisas que você queira que Deus faça pela tua denominação, pela tua própria igreja, those things will be added to you as well. estas coisas também serão acrescentadas a vocês. Okay, that's my 10 excuses. Essas são as minhas 10 desculpas. There we are. Let's pray. Vamos orar então. Lord, I thank you for my brothers and sisters. Senhor, eu te agradeço pelos meus irmãos e irmãs. I thank you for your work in Central and South America. Muito obrigado pela tua obra aí na América Central e do Sul. Lord, we proclaim those nations belong to Jesus. Senhor, nós proclamamos que essas nações pertencem a Jesus. We know that you love those nations. Nós sabemos que o Senhor ama estas nações. We pray now in the name of Jesus E nós oramos agora em o nome de Jesus, that you will bless every Elim church in that region, que o Senhor abençoe a todas as igrejas Elim desta região, that they will know your courage in them, e que o Senhor, que eles saibam a tua coragem dentro deles, they will know your strength in them, que eles também percebam a força que o Senhor dá a cada um deles, they will know the power of the Holy Spirit with them, que eles também reconheçam e vejam o poder do Espírito Santo neles, that next year they will preach the gospel even more boldly, e que no ano que vem eles preguem o Evangelho de forma ainda mais intrépida e corajosa, that every place they put their feet, you will give it to them. e que em todo e qualquer lugar onde eles colocarem os seus pés, o Senhor dê a eles, That every obstacle to the gospel will be removed. e todo obstáculo para o Evangelho seja removido, That more churches will be planted. e que mais igrejas sejam plantadas, That you will grow your church. que o Senhor possa fazer crescer a tua igreja, And the gates of hell will not triumph over her. e as portas do inferno não triunfarão contra ela. I speak blessing over their lives. Eu declaro uma bênção sobre a vida de cada um deles que estão me ouvindo, That they would know how deep and how wide your love is. que eles saibam, conheçam quão profundo e quão largo é o teu amor por eles, That your goodness and mercy would follow them all the days of their life. e que a tua bondade e o teu amor possa seguir todos os dias das suas vidas. That Father, every plan of the enemy, E Pai, todo o plano do inimigo, we destroy it now in the name of Jesus. nós os destruímos agora em o nome de Jesus. And we are believing for a great harvest. E nós cremos por uma grande colheita Of the good news of Jesus das boas novas do Senhor Jesus, will be proclaimed by the mouths of your ministers there. seja proclamada através da boca dos seus ministros aí. In the mighty name of Jesus, I pray. Em o nome poderoso de Jesus é que eu oro. Amen. Amém. Tão maravilhoso que tu nos concedeste, Senhor. For this gift that you have given us, so wonderful. Por esses ensinamentos que enriqueceu a nossa vida, Senhor. For all these teachings that have enriched our lives, Lord. Que realmente nós viemos entender, Senhor, que nós nascemos e vivemos para ganhar almas para ti. May we really understand that we were born and we live to win souls for you. Para que o seu nome venha a ser glorificado. So your name be glorified. Abençoa, Senhor, cada vez mais. Bless, Lord, each more and more. Os nossos irmãos que têm essa disponibilidade de estar nos ensinando.
our brothers who have this availability of teaching us, que dê mais sabedoria give them more and more wisdom, e entendimento, understanding, e para que nós and for us venha estar ouvindo e guardando a tua palavra nos nossos corações, may hear and keep your word in our hearts, para fazermos a diferença neste mundo. so we can make the difference in this world we live. Abençoa o ano de 2021, Bless 2021. que venha ser de muitas bênçãos May it be of many blessings e muitas almas alcançadas para ti, Jesus. and many souls reached to you, Lord Jesus. Eu digo, eis-me aqui, ó Pai, I say, here I am, O Lord, O Father, que eu sempre venha fazer a tua vontade e o teu querer. may I always do your will and your desire. Muito obrigada. É isso que eu te agradeço em teu nome. Amém. Thank you very much. That's what I thank you in your name. Amen.